Olá a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui na casa de Joana mais uma vez. Convido a todos a fechar os olhos e se imaginarem aqui no salão para mais um momento de reflexão e aprendizado. Vamos então fechar os nossos olhos, nos acalmar, nos harmonizar e elevando os nossos pensamentos. Vamos buscando a presença amiga do nosso mentor. Este amigo de todas as horas, mas um amigo de uma vida, pois está conosco desde que chegamos aqui no planeta Terra. Vamos então elevando um pouco mais os nossos pensamentos e buscando a presença amiga e amorável de Joana de Ângeles e Irmã Rosário, que estão sempre ao nosso lado, nos recebendo com muito amor e carinho cada vez que buscamos elas. Vamos neste momento, subindo um pouquinho mais e chegando até a presença de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, pedindo a ela que deposite sobre os nossos ombros individualmente o teu manto sagrado, a nos envolver e a nos consolar, acalentar neste momento tão difícil pelo que o mundo passa. Mãe querida, nos ajude a nos mantermos firmes e confiantes, porque tudo o que acontece, Mãe, é com a permissão de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Mãe querida, segure as nossas mãos e nos leve até a presença de Jesus, o teu Filho, o nosso irmão maior. Mestre querido, nós te agradecemos o sacrifício que fez para estar entre nós. Nós te agradecemos as lições preciosas que trouxe e a vivência das mesmas para que não tivéssemos dúvidas do caminho a seguir. Sê conosco sempre, Jesus. E junto a ti te pedimos, leve-nos à presença de Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, a quem gratos louvamos através da prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Neste momento, vou dar continuidade com o passe coletivo. Peço a todos os assistidos que vão se preparando para receber o tratamento. Neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Aos assistidos em tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja.
Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos, e amarela no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos, para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando se fizer necessário. Nós ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra que a nossa amiga Cris Feiges irá apresentar neste momento. Boa tarde. Para variar, eu vou fazer de conta que está todo mundo aqui, né? Então, eu vou conectar aqui com as cadeiras e trazer aqui para o acolhimento algumas pessoas que eu sei, que é a sustentadora, me ajudando. Rostinhos familiares, dos quais alguns eu tenho notícia que enfrentam momentos difíceis. Recebo meu carinho, minha força, para que vocês, na casa de vocês, possam enfrentar esse momento da melhor maneira possível. Sei que muitos de nós temos agora os nossos entes queridos partindo, né, para a pátria espiritual. E ainda assim, sabendo que haverá um momento do reencontro, é um momento difícil. Um momento que as despedidas ficam só na esfera do nosso coração. Porque naquele momento,
é tudo tão rápido. Eu perdi, né? Não é o termo que se aplica, mas a minha sogra faleceu. E a gente enfrenta um luto que é aquele que você nem fala tchau, né? Muitos de nós estamos vivendo isso. Então a gente estuda tanto a nossa doutrina, falando do quanto a vida é contínua, mas na hora que a gente vivencia as experiências em massa, como estamos agora no desencarne coletivo, ainda assim é um momento difícil. E vale lembrar que nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. E às vezes a gente pergunta, não vai acabar? Mas ainda não chegamos no momento de regeneração. É um findar, né, de ciclo para iniciar outro. Bom, mas o meu tema é outro. Eu trouxe essa reflexão porque vim para cá e muitas pessoas me pediram orações para os seus familiares e eu estava conectada com essa energia. Que Jesus possa abençoar todos nós, como sempre. O meu tema hoje é o capítulo 8. Deixe vir a mim os pequeninos, né, as crianças. E nós temos em Mateus 19 falando também, né, na Bíblia, sobre essa passagem quando Jesus... A gente tem imagens, né, dele permitir que as crianças, olha, deixe que as crianças cheguem até o mestre, mas a conotação é muito maior do que o figurativo da criança, como a gente entende, né, de uma faixa etária infantil. Nós aqui, enquanto encarnados, temos a fase do desenvolvimento humano e a psicologia, a biologia, a antropologia vai tratar essas questões por etapas. Então, a criança, a gente vai dizer aqui, que ela vai mais ou menos ali aos seus 8 anos, porque depois já entra numa fase de latência. Então, num primeiro findar desse ciclo, do 0 ao 7, nós temos ali o que é a criança. Depois a latência, a puberdade, a adolescência, o jovem adulto, o adulto. O adulto maduro hoje se coloca antes de chegarmos na fase do idoso. Então, nós temos algumas etapas, né, que se espera uma desenvoltura de cada um de nós. Mas na passagem, Jesus não menciona esse sentido da criança, como eu estou trazendo aqui, do 0 ao 7. Mas sim características que são mais pontuais na criança, de espontaneidade, né, de... Nem tanto também, né? Porque hoje a gente vive num outro cenário. Esses filósofos, historiadores, psicanalistas, essa turma que foi desbravando tudo que a gente ainda aprende, ainda trabalha tudo isso, nós tínhamos uma forma da criança agir, né? Hoje nós temos uma outra configuração. Então, a criança vinha numa conotação de inocência, de espontaneidade, né, do brincar, de ter um amiguinho e dali a pouco nem sabia por que brigou, porque foi circunstancial e já ficava ali de novo dividindo a bolacha com o amiguinho e tudo. Mas hoje a gente vive um tempo ou outro que isso também é diferente nas crianças. As crianças hoje, de forma abrangente, têm aderido, eu não sei, essa não é a palavra, mas cada vez mais chega no consultório as crianças com uma série de transtornos, de manifestações desse comportamento, mas que é a soma, né, a somatização desses pais, desse núcleo adulto. Então, a gente fala que é meio que um para-raio essa criança, né, uma esponjinha ali do meio, e eu não estou falando em questão espiritual, mas de absorver o que está acontecendo no meio. Então, até a espontaneidade da criança ainda é tolhida hoje dentro desse novo cenário. E para nós, como adulto, ficar esse 1 ano dentro de casa, estamos indo para o 2º, na minha trajetória enquanto mulher, meu aniversário de 44 anos, meu aniversário de 45, não me trouxe uma grande lacuna, um buraco, porque eu já tenho a minha psique formada. Mas quando eu vejo a minha filha caçula fazendo o aniversário de 13 anos domingo e
não é o suficiente, porque é uma fase da relação com o outro, uma fase da relação em sociedade. Estarmos só nós, eu, esposo e ela, e deveria bastar, mas você vê ali, não ter nenhum amiguinho, não cantar parabéns, né? Não teve a coxinha, não teve a avó, a família. Então, para ela, que está formando uma estrutura psíquica, aqui nós temos um ponto relevante, porque são fases ainda de estrutura. Então, 12, 13, onde eles saem da puberdade para entrar na adolescência, que o corpo inteiro muda, que existe uma primeira menstruação, os meninos começam a desenvolver o corpo, e que era tão natural, as pessoas aqui da minha faixa etária, era nessa época que a gente começava a paquerar, cutucava a amiga, o rapazinho chegava e a gente estava no colégio, dividia o lanche, ia toda ajeitada e pegava o batom para... Isso tudo que construiu cada um de nós, não está sendo experienciado agora. Isso tudo vai deixar realmente uma lacuna. E nós, enquanto psicólogos, olhamos para um futuro e ainda não sabemos o quanto isso vai trazer uma consequência para a sociedade como um todo, porque a gente ainda não viveu isso. Então, a tecnologia não é o suficiente, porque jamais vai substituir o contato humano, a nossa capacidade de foco e de aprendizado com essa nova forma online. Então, tudo isso vai trazer consequências. Então, não é esse período a que Jesus se refere, da criança como a gente entende. Até porque essa inocência, dentro de tudo que é ofertado, ela já não é aquela inocência da pureza que tínhamos, e isso vale em todos os sentidos. Até a curiosidade sexual que tínhamos nessa idade, não tínhamos essa amplitude. Então, ou a gente tinha que pegar uma revista de um tio mais velho, ou tinha que um primo na banca do jornal, hoje no celular. Isso tudo é ali, a palma da mão. Então, até essa inocência que nós tínhamos nesse cunho, também hoje ela é diferente. Não é perdida, porque cada fase é uma fase, a humanidade sempre é rumo ao progresso, rumo ao crescimento, mas ainda assim nós estamos lidando com um novo, mas não é um novo só por conta da pandemia, um novo ser, uma nova constituição do indivíduo. Então, quando Jesus traz para nós essa passagem, é muito além do que estamos comentando aqui. Então, ele fala dessa inocência no sentido de uma escala espiritual, que transcende esse período reencarnatório. Que, enquanto espíritos imortais, quantos de nós estamos numa fase inocente, infantil, fazendo paralelo com a criança, ainda padecendo em vícios, ainda padecendo em mentiras, maledicência, em tudo aquilo que nos afasta ou faz demorar um pouco mais o nosso caminho de ascensão. Então, Jesus falava para essas pessoas enquanto espíritos, poucos desenvolvidos naquilo que a gente vai chamar aqui de virtude, de moralidade, naquilo que se espera numa jornada evolutiva. Então, o quanto nós temos, dentro do mundo que nós estamos agora, no presente momento, algumas pessoas tocadas e sensibilizadas por tudo que está acontecendo e entendendo, e a gente já estudou isso muito na doutrina. Passar para um planeta de regeneração não é um ou outro, são todos, inclusive no mundo espiritual. Então, a Terra tem uma orbe. Esses espíritos que se aproximam dessa Terra, desse campo energético, seja aquele que está um pouco mais no sentido de elucidação moral, aquele que está menos, passar para um planeta de regeneração são todos, compete a todos. E talvez a gente ainda não tenha entendido que se eu pegar um barquinho, colocar ali a minha panelinha de pessoas, que eu acredito que já estão agora nessa metáfora aqui que estamos colocando, adultos, já tem um entendimento, essas crianças aqui que não entenderam como a vida funciona ainda vão ficar de fora. Isso não vai acontecer. São todos. Então o que Jesus fala aqui? Deixem vir a mim. Porque eu vou ensinar algo, eu vou tocar essas pessoas com a minha fala, com a minha atitude, com o meu olhar amoroso, respeitoso, livre de julgamento. Deixem vir.
Porque quanto mais eu excluo, quanto mais eu afasto essas pessoas do meu convívio, mais raiva, vingança, impotência, sentimento de rejeição, de exclusão, gera naquele outro. E isso entra de novo naquele ciclo de ela vai ver, ela vai escutar, um cunho sem fim. E isso não é uma vibração de amor. Então, Jesus fala, é para todos. Então, quando nós falamos de uma transição planetária, é todos. Então, quando eu olho ainda pessoas, dentro do que a gente vê, que são tocadas e se disponibilizam a colaborar, seja com alimento, seja com dinheiro, seja mantendo o emprego dessas pessoas, mesmo que a rentabilidade agora seja menor do que o nosso costume, mas ainda assim fazendo as coisas acontecerem para garantir o alimento e o sustento da sua família. Enquanto outras pessoas que têm o dinheiro, que têm o benefício do dinheiro, ainda escolhem agir visando os próprios interesses, sem levar em consideração a necessidade do outro. Então, são crianças. Porque o que adianta ter uma bola de ouro linda se eu não tiver um coleguinha para chutar essa bola comigo? Eu vou chutar na parede, pode até ser. Quantas vezes? Qual é o tempo que eu vou aguentar fazer isso? 1 hora, eu preciso desse outro para brincar comigo. 1 hora, eu preciso desse outro para querer o meu trabalho ou aquilo que eu ofereço. Então, como eu posso ainda continuar, e quando eu falo eu, digo enquanto indivíduo, pensar naquilo que me favorece em detrimento do outro? Não vai funcionar. Isso é uma infantilidade. Esse é o cunho da criança que não consegue ainda, quando está embaixo da nossa tutela, enquanto pai e mãe, entender as coisas do mundo, a malícia que o mundo traz. Aquilo que eu faço agora, como consequência depois. A gente escuta os filhos falarem, mãe, mas eu quero isso. Meu filho, mas agora não dá. Mãe, mas você tem cartão. Sim, meu amor, eu tenho cartão, mas o que eu usar no cartão, eu vou pagar. Mesmo que não seja no dinheiro agora, meu filho, daqui a pouco essa fatura vem. Mas como assim, mãe, fatura? Pode ter uma inocência, porque ainda não trabalha, não tem o dinheiro como recurso, e a gente pode explicar isso. Mas, quando nós somos adultos e agimos achando que não tem consequências, que ainda podemos fazer as coisas e que isso não vai dar ruim, é uma inocência. É uma inocência. Então, enquanto espíritos, o quanto a gente ainda age nessa inocência? Eu não sei vocês, mas eu tenho um irmão que ele diz que ele é chocólatra. E eu me lembro, né, nós somos em 3 irmãos, e o pai era um período ainda que, naquela configuração, o pai trabalha, a mãe dona de casa, e aí o refrigerante ou o chocolate era uma vez ao mês, ou no final de semana, então tinha que dividir com todo mundo. Como diz a minha mãe, não era lá vão ter, como é hoje, para algumas famílias, no qual eu me enquadro. Então, se isso é uma bênção, eu agradeço a oportunidade, porque lá em casa, sim, é dessa maneira. Mas eu cresci de uma outra forma. E esse meu irmão, ele abria a caixa de bombom, eu não sei como ele faz isso. Parecia que estava fechada. O plastiquinho não saía. E várias vezes, quando a mãe ia dividir, por exemplo, no almoço do domingo, a caixa de bombom era sobremesa. Então, cada um podia escolher aquele que mais gostava. E não tinha nem disputa, porque eu sempre gostei muito de amendoim. Gostava de charge. Esse irmão aí é chocolate puro. Mas quando a mãe abria a caixa, várias vezes ela falava assim, eu vou reclamar na Nestlé. Cada vez vem menos bombom nessas caixas. Eu não sei como que isso pode acontecer. E o meu irmão, ele ficava vermelho. Eu já olhava e falava, esse menino pegou esse bombom de novo. E a mãe olhava a caixa, mas ela era perfeita. Aquele celofane, eu não sei como meu irmão faz isso. Até hoje ele faz isso. Acho que é por diversão, mas ele fazia isso. E era uma inocência que dava certo. Porque a mãe nem percebia, e ela achava que ia reclamar no Nestlé, que ela estava se sentindo lesada, que tinha pouco bombom, mas era além disso. Então, dentro da configuração da nossa casa, olha como as coisas foram se dando, e nessa inocência da criança, ele achava que nem ia dar ruim. É lógico que a mãe percebia, eu acho que até que ela levava isso numa brincadeira. Mas quantas vezes a gente, enquanto adulto, sabe que se a gente tiver uma atitude assim, não existe aquilo que eu faça, não existe que não tenha uma consequência, seja ela boa ou não tão boa assim. Nós sabemos da lei do retorno. Todo bem que eu semeio é o bem que vai falar a meu favor. Mesmo que não seja para essa pessoa a qual eu estendi a mão, em algum momento
Quando eu precisar, eu sei que alguém vai estender essa mão para mim. E toda vez que eu agir de má fé com alguém, em algum momento, né, a gente usa um outro termo lá em casa, não sei, vocês não estão aqui com a carinha, então, se as minhas palavras não fizerem sentido, vocês modifiquem. E é só aqui, tentando ser o mais expressiva, espontânea. Lá a gente diz assim, dor de barriga não dá só uma vez. No sentido de que agora, você pode até me ajudar e eu posso ter agido de má fé. Mas se eu não aprendi a lição, aquilo vai acontecer de novo. E dentro dessa comparação, aqui nessa analogia, quem é que vai trazer o papel para mim de novo? Porque se eu fizer de verdade, eu não vou precisar nem me preocupar com isso, porque eu vou ter a certeza absoluta que no momento de dificuldade pessoas me auxiliam. Mas se eu fizer isso de má fé, não vai dar certo. Então, enquanto ainda somos crianças ou bebê espiritual, de acreditar que estamos vivendo uma vida do jeito que estamos e que em algum momento estamos tirando vantagem sobre outro, vantagem no mundo, sem compreender que esse mundo é para todos. Que a dificuldade do outro vai impactar na minha casa. Porque se um outro não tiver condições de salário, os nossos trabalhos, os nossos serviços, eles vão ser impactados. Se muitas pessoas continuarem desempregadas, e eu não estou justificando, mas é um cenário, outras vidas serão tomadas em agressão, seja por um roubo, por uma violência, em reflexo da necessidade da falta do outro. E lembra que eu comentei no início da minha fala, sem julgamento. Sem julgamento. Porque todos os índices aumentaram, seja de desemprego, da doença, do vício, da agressão física, tudo isso aumentou. Mas cada um faz da maneira que consegue fazer. Porque entre saber o que é melhor e o que eu de fato consigo implementar como sendo bom, tem uma distância. Lembra, é Santo Agostinho que fala isso pra gente. Eu não faço todo o bem que eu gostaria de fazer, mas ainda pratico o mal que eu já não queria mais fazer. Eu ainda perco a linha, e linha no sentido de raiva, de falar coisas que depois eu falo, puxa vida, eu podia ter respirado mais. Né? Afinal de contas, a gente faz meditação para quê? Entre saber algo, no sentido de informação, e aquilo de fato se tornar uma nova competência, uma habilidade, é o processo evolutivo. Então, eu acredito que todas as pessoas, em todos os lugares do planeta, fazem o melhor que conseguem fazer. E por isso Jesus disse, deixe vir a mim todos esses. Infantis, pequenos ainda, no sentido dessa jornada infinita do crescimento espiritual. Eu vou dizer algo, eu vou alimentar essas crianças com uma fala, com uma metáfora, que são as nossas historinhas, que essas pessoas vão lembrar depois, porque não adianta dar sermão, não vai adiantar ficar aqui falando de forma didática ou de forma técnica. Eu vou contar uma historinha para essa pessoa, quando chegar lá na hora, lembrar talvez e fazer um pouquinho diferente. Porque se um faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho, daqui a pouco o outro mais um pouquinho, e aí começa a ficar melhor. Então, o quanto nós já podemos fazer isso? E podemos pensar isso no âmbito familiar. Lembra? Primeiro somos nós, depois a microsociedade, que é a nossa família, e a macrosociedade, que é esse mundão de Deus. Como nós fazemos isso dentro da nossa família? Como a gente ainda consegue manter essa relação de pequenez, de humildade, em relação aos nossos pais? Eles sempre serão os grandes, eles deram a vida, e nós sempre seremos os pequenos. Não importa se eu tenho R$10 no bolso, se hoje eu tenho 1,75 m. Se sou mais alta ou tenho mais posses, no sentido porque ainda estou no momento de recursos, porque tenho filhas pequenas. Não muda. Para os meus pais, eu sou pequena, e não é pequena no sentido de menor. Eu vim depois. Então, as regrinhas que a gente sempre teve na escola, aprendeu dentro da família. Respeitar os mais velhos. Em que momento a gente perdeu isso? Porque hoje são tantos mais velhos que estão falecendo, e o quanto a gente está ficando perdido sem a ancoragem dos nossos ancestrais, desses pais, avós, que estavam ali na presença, fortalecendo cada um de nós na vida.
Quanto que nós estamos enveredando para os vícios, seja os vícios no sentido de tanta medicação, para dormir, para acordar, para ir no banheiro, para respirar, seja nos vícios mesmo, que a gente fala aí de cigarro, de droga, de bebida, de roubo, de jogo. Como crianças perdidas no mundo, sem as costas, no sentido dessa postura de ancoragem dos nossos ancestrais. Quanto a gente está se vendo agora, como eu vou dar conta? Então, qual é essa postura da criança? De saber que temos muito a aprender, que os nossos pais são grandes e nós somos pequenos, e isso nunca vai mudar. Para os nossos avós, então, eu sou um bebê, porque minha avó tem 88, está viva, está bem por enquanto. Com 45, a avó quase o dobro da minha idade, para ela eu sou o quê? Menina, como ela fala. Menina, vem aqui com a avó. Menina. Para minha filha, eu sou grande. Ela tem 13 anos, ela fala, mãe, como se fosse um status. Definição de papéis. Dentro da estrutura familiar, no mundo nós já temos um papel, porque se nós estamos aqui, nós dizemos que somos trabalhadores do Cristo, que somos um agente de transformação. Então, um agente de transformação, dentro dos exemplos que o Cristo colocou, não é denegrir o coleguinha, não é maltratar o nosso semelhante, não é usurpar da boa-fé dele, é o contrário. Como agente de transformação, eu implemento ou me esforço o máximo que eu consigo para fazer isso na minha vida, para que o outro observe e fale, uau, tem uma coisa diferente ali. Lembra, nós vamos ser reconhecidos por muitos nos amarmos. Está tudo lá no nosso evangelho. Mas não como uma utopia, uma coisa que eu leio e, ai, que lindo, quem sabe um dia. Não, ele está dizendo como manual da boa vivência, da boa convivência agora. Então, qual é a nossa capacidade, dentro de um cenário tão atípico, entregar o nosso melhor? Com fé na vida, com fé de que as coisas têm um propósito maior, com essa resiliência, com essa humildade de entender que tudo está sendo visto e cuidado, por mais difícil que seja para o nosso coração aceitar algumas circunstâncias, mas que tudo nos leva a esse crescimento. Então, quanto eu vou agir como criança, bater porta e me trancar no quarto, ou quanto eu vou me colocar como uma soldada do Cristo, uma trabalhadora dessa seara, e vou colaborar com o que eu posso. E colaborar com o que eu posso no momento que estamos não significa ir à rua, abraçar e beijar todo mundo, que é muito bom fazer isso. Mas é estar pronto por aquele dia. Pronto para fazer o melhor por mim, pela minha pequena sociedade, na responsabilidade de trazer paz e harmonia para o meu lar, de falar com respeito e amorosidade com as pessoas que vivem embaixo do meu teto, convivendo comigo agora, tempo integral. Como a gente consegue isso dentro da nossa casa? Porque se eu faço isso na minha casa, você faz isso na sua, o outro faz isso na dele. Lembra do evangelho dentro do lar? Começa a ter aquela cúpula de luz de proteção na minha casa, da sua casa. E o quarteirão, as ruas, começam a ser tomadas por uma força de crescimento, de iluminação, de proteção. Isso é a responsabilidade de cada um de novo. Então, quanto eu quero me eximir da minha responsabilidade, e como a criança faz, não fui eu. Não fui eu. Porque tem medo de levar bronca. Porque tem medo de ficar de castigo e perder o videogame, o celular, sei lá. Tem medo. Não fui eu. E só está ela na sala, não tem outra pessoa. A não ser que essa criança aí seja uma pessoa que tem muito ectoplasma e aí ela seja um médium de materialização. Aí, ok. Do contrário, foi ela. E quanto a gente faz isso na nossa vida? Não fui eu. Não é bem assim. Assuma. Fui eu. Sinto muito. Naquele momento foi o que deu para fazer. Vou me policiar. Vou vigiar isso. Vou buscar fazer melhor. Se isso não te agrada, pode deixar. Vou dar uma segurada, não vou invadir o teu espaço. Não, fica tranquilo. Pode ir lá fazer o que você tem que fazer. Eu olho isso daqui. Assume. Então, todos nós, de um jeito ou de outro, sem exceção, somos essas crianças. Porque não é toda hora que a gente dá conta, não é toda hora que a gente chama no peito. E muitas vezes a gente, eu brinco, é gostoso ter um colinho para se eximir de algumas coisas, porque crescer dói. Então, que isso sirva de reflexão para todos nós. O quanto eu me coloco nessa postura da criança, não só da espontaneidade, mas da falta de assumir responsabilidades.
e me diminuo frente ao cenário que me convoca, me convida a entregar mais, ou me coloco como esse adulto, e me colocando nesse adulto como um crescimento contínuo, olho para aquele que de alguma maneira ainda está meio, não quero fazer, estendo a mão sem julgar. Porque a mensagem é para todos. Desde o mais pequenininho, ali do menorzinho, até o mais idoso. Em algum momento, a nossa criança interior, a nossa infantilidade espiritual se manifesta. Então, que a gente possa ouvir as palavras do Cristo, os ensinamentos que são trazidos dentro da doutrina espírita, e que a gente faça isso um guia para o bem viver nosso, dos nossos, para a sociedade como um todo. Um beijo para todos vocês. Que Deus abençoe sempre o nosso lar. Que tenha sempre essa compaixão e misericórdia com o nosso entendimento ainda tão pequeno diante da grandeza que é o mundo. E que possamos passar essa fase da melhor maneira que a gente conseguir. Um beijo, saúde, paz para todos. Bom, como só eu estive presente nessa palestra, eu vou agradecer, porque foram ensinamentos assim profundos. Convido novamente a todos a refletir sobre tudo o que a Cris colocou aqui para a gente. E assim vamos então fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos em gratidão e rogando a Jesus que nos abençoe, nos proteja, tanto nós encarnados, quanto tantos irmãos que já desencarnaram. Que todos nós podemos receber o seu amor, a sua luz e a sua proteção. Jesus abençoe a nossa semana. Se conosco sempre. Que assim seja. Graças a Deus.